Quem está animado aí? Então olha bem para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, em nome de Jesus, a partir de agora, não fale comigo. Diga, eu quero receber a revelação do Senhor. Amém ou não amém? Então eu vou pedir para você ficar ligado, você ficar esperto, porque Deus vai, durante esses 4 domingos, Deus vai nos levar a entendimentos profundos e poderosos. E se você ficar olhando, cai no colo do teu irmão, mas não cai no teu. E você tem que estar ligado para receber aquilo que Deus tem para você. Amém ou não amém? Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 5. E nós vamos ler a Bíblia hoje, hein? Você tem que estar animado. 8, 5. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terras cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nessa noite, Senhor, nós não queremos a letra, nós queremos o que está por detrás dela. Aquilo que o Senhor escreveu para os seus, aquilo que não é entregue para qualquer um, porque assim foi dito pelo próprio Deus. Senhor, nós queremos os teus segredos, por isso descortina o coração, descortina os ouvidos. Que a tua palavra entre e faça morada, que nunca mais venhamos a esquecer aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesses dias. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Nós estamos na campanha chamada Águas de Deus. E eu comecei a falar um pouquinho dela na nossa cantata. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Eu dei vários detalhes na cantata sobre o que Deus vai fazer nesses domingos. E falar de águas é falar de Deus na Bíblia Sagrada. Quando encontramos Deus falando sobre águas, e nós estamos vendo Deus de formas e manifestações diferentes. Deus vai se revelando nas Escrituras Sagradas quando, debaixo de uma linguagem não literal, quando ele está falando, e o povo atravessou o rio. O que ele quer dizer? Atravessou o rio. Não tem segredo ali, não. Isso é uma linguagem literal. É exatamente o que está escrito. Mas quando Deus fala numa linguagem poética ou uma linguagem figurativa, e ele se refere a águas, ele está falando de todo o seu mover, de toda a sua característica e poder, que pode acontecer sobre a vida do homem de várias formas e jeitos. Então nunca mais você vai ler a Bíblia igual. Você precisa entender que tem versículos específicos que Deus está falando de uma manifestação. Deus está falando de algo poderoso que Ele quer derramar, mas se você não entende, passa por você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, para a gente começar.
tudo aquilo que você retém é seu. Mas tudo aquilo que você deixa escapar não é seu. Você pegou? Se eu sair dando uma de Silvio Santos aqui, jogando aviãozinho de R$100, se você pegar, é seu. E se você não pegar, o irmão do teu lado pegar, ele vai passar a noite abençoada, com a pizza, com o churrasco, e você vai ficar só olhando. Com a revelação é a mesma coisa. Se você entende e recebe, você toma posse dela. Mas se passa por você, sem entendimento ou compreensão, não é seu, não te pertence. Então, nós vamos falar de águas. E para começar, eu preciso te explicar que o primeiro grande presente que Deus deu para o seu povo foi dar a eles uma promessa. Deus disse: eu vou arrancar vocês do Egito com mão forte. Vou tirar vocês da escravidão. E vou levar vocês a uma terra prometida. A um lugar diferenciado, onde eu vou instalar vocês, e lá a vida de vocês vai ser mudada. Lá vocês vão viver experiências maravilhosas. Ele disse para o povo hebreu: eu vou tirar vocês da terra do Egito para levar vocês para um outro lugar. Ele está falando de uma mudança física. Ele está falando de sair de uma região e entrar numa outra região. Mas vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nós vamos ganhar um pedaço dessa terra? Sim ou não? Não! Vai lá para o judeu e chega com a Bíblia e diz: eu tenho direito aqui, ó. Quero morar aqui de grátis. Porque o meu pai disse que eu ia sair do Egito e ia morar numa terra. Essa terra aqui, ó. Vai lá para ver se alguém vai te dar um pedaço de terra. Por quê? Porque ele deu o estado, o espaço físico para o povo hebreu. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós vamos comer da bênção pela beirada. Porque o prato todo, o principal prato foi dado para os filhos. Deus olhou e falou: eles não querem, né? Tem muita gente que quer. Então eu vou dar para eles. Nós fomos enxertados e começamos a ter os mesmos direitos. Só que nesse caso, não sobre a terra, sobre o estado, sobre a propriedade. Deus começa a falar conosco de questões espirituais. Deus começa a falar conosco de um estado de vida diferenciado. Então vamos entender esse negócio. Lê comigo Deuteronômio 8. Eu fico nervosa, vocês ficam fazendo cara assim: ai, Jesus. Obrigada. Ele diz assim: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O que ele está falando? Estou chamando a tua atenção, fica ligado aqui. Por quê? Porque só tem um jeito de ganhar esse presente. Primeira coisa, você tem que sair do Egito. Gente que está no Egito não entra na terra prometida. Tem que sair do Egito. Entendeu? Vou repetir. Tem que sair do Egito. Depois, pastora, ele diz, depois que sai do Egito, ele diz: presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Porque eu sou como pai para vocês. E o pai disciplina quem ama. Eu estou cuidando, eu quero o melhor para você. Então presta atenção. E aí ele diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e temer. Ele diz: se você tem que fazer alguma coisa, já saiu do Egito? Glória, quem aqui já saiu do Egito? Aleluia, Deus. A segunda fase: vamos obedecer, galera. Vamos começar a obedecer e vamos começar a temer a Deus. Porque ele deixa claro que esse terceiro estágio de progresso, de crescimento, só toma posse quem obedece e quem teme a Deus.
Olha o que eu vou dizer. Esse volume de águas que Deus quer derramar sobre nós só vai chegar se você der um passo de maturidade. Deus me deu uma terra prometida. Quantos conhecem a história? Estão só vivendo do título. Quando Deus quer fazer você experimentar de verdade. E aí Deus continua e diz assim: depois que você saiu do Egito, depois que você se dedicou a obedecer a Deus e a temer ao Senhor, aí Ele diz: porque o Senhor teu Deus te faz... Lê aí, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar. O Senhor teu Deus te faz... Ele não pergunta se você quer. Ele pergunta se você tem uma ideia melhor. Ele está dizendo: você saiu do Egito e me obedeceu, eu boto você lá. Você entendeu? Você se libertou. Você decidiu abrir mão daquela contaminação toda do Egito. Começou a me seguir, me obedecer e temer a mim. Eu boto você lá dentro. Eu vou plantar você lá. Eu vou colocar você lá dentro. E não tem ninguém, não tem opinião de pessoas, não tem achismo, não tem, eu não mereço, eu sou tão pequena, o mundo não me vê. Deus está dizendo: eu é que vou botar você lá. E Ele diz: numa boa terra. Ele diz: terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das... Então, antes de eu entrar aqui, quando a gente fala de terra prometida, qual a primeira coisa que você lembra? Terra... Fala aí. Você vai pregar junto comigo essa noite para você alcançar a revelação. Terra... Fala de novo. Terra... não é terra que emana. O verbo está escrito o quê? Terra que mana. O que significa o verbo manar? Manar significa fazer, verter, brotar, fluir. O verbo manar fala de águas. E Ele diz: eu vou te dar uma terra que mana o quê? Leite. Aí você imagina uma cascata de leite, um rio de leite, uma piscina de leite. Foi isso que Deus falou? Ele diz: uma terra que mana leite e... Imagina! O fluir, o fazer, verter, brotar, jorrar leite e mel. Era isso que o Senhor está dizendo para nós? Não, então deixa claro que Ele começa falando desse lugar que Ele tem, desse lugar de gozo, desse lugar de conquista, desse lugar de realização, falando para nós debaixo de uma linguagem figurativa e poética. Para os hebreus, Ele estava descortinando a terra de Canaã. Para mim e para você, Ele está dizendo: é um lugar dentro de você que você vai encontrar esse lugar através da minha vida, através da minha pessoa, através do meu poder, que eu vou permitir que flua, que vai fazer verter, que vai brotar, que vai jorrar sustento. Porque o leite de cabra era o alimento, um dos alimentos mais importantes para dar sustância, para poder alimentar as pessoas com propriedade. Então, provisão, sustento. Quando Ele fala do leite de cabra, Ele está falando: ninguém vai morrer de fome. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Esse lugar que Deus tem para os seus filhos, não pode te faltar nada, porque flui para você. Flui, verte sobre a tua vida, jorra sobre a tua vida. Tem que jorrar sobre a tua vida. O teu sustento, a providência tem que jorrar sobre você. E aí Ele continua e Ele diz: terra que emana, que jorra, que flui leite e mel de tâmara, não mel de abelha.
E o primeiro grande episódio que revela para nós o mel, o segredo do mel na Bíblia Sagrada. Depois você puder assistir a campanha dos elementos da fé, quando eu falo sobre o mel, ensina para nós, num momento muito doloroso, em que José foi vendido para o Egito. E Jacó sofria, porque na cabeça de Jacó, José estava morto. A fome chega e eles ficam desesperados. E os filhos de Jacó precisam ir ao Egito para negociar comida. E aí os filhos chegam para Jacó e dizem: pai, nós vamos estar diante do governador, a pessoa que pode nos proporcionar o alimento. Aí Jacó tem uma ideia inspirada pelo Espírito de Deus. Jacó diz assim: então eu quero que vocês levem para ele o bálsamo e o mel. Eles então separam o bálsamo, o aroma do bálsamo. Quem fez a campanha dos olhos? O bálsamo serve para quê? Cura da alma, cura das emoções. E ele leva o mel de tâmara, que é a revelação desse lugar de promessa e sonho do coração de Deus. Então, quando José recebe, porque os filhos levam para o governador do Egito, mas eles não sabiam que o governador do Egito era José. E aí, José estava todo pintado de egípcio. E quando eles entregam: olha, meu pai Jacó mandou entregar esse presente para o senhor, governador. Ele diz: muito obrigado, recebe o presente. E ele leva o presente para casa. E quando ele abre aquele presente, o cheiro do bálsamo toma o coração do José. O Espírito de Deus trabalhando, diz assim: eu sei que você ainda está magoado com os seus irmãos, mas Deus está vindo para te curar. Ele abre aquele pote de mel de tâmara e quando ele põe na boca, ele diz: eu sei o que Deus tem para mim. A revelação do que Deus é e do que Deus pode fazer. Naquele dia, a visão do José muda. A visão do rancor, da indiferença muda. Agora ele quer um encontro para se desnudar e se anunciar diante dos irmãos. Pastor, o que a senhora está querendo dizer para nós? Que Deus vai fazer jorrar suprimento, vai fazer jorrar sobre nós tudo aquilo que nós precisamos, para que não haja escassez ou falta. Mas quando ele diz: eu também vou manar leite, ele está dizendo: é um lugar de revelação de mim para você. É um lugar que você vai saber exatamente quem eu sou. Não tem dúvida nem variação de dúvida. O que Deus é para você. Você não vai ficar pensando. Você já vai saber dizer o que é. Porque você vai estar comendo, vai estar jorrando desse mel que revela Deus para a sua vida. Que te revela verdadeiramente quem é o Senhor. Então, todo mundo conhecia essa frase. Um texto uma linguagem figurativa, poética, de Deus dizendo: eu vou fazer jorrar, fluir como a água, o suprimento e a revelação. Diz para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: essa terra que emana leite e mel é uma terra de suprimento e de revelação. E para alguns já estava bom, né? Não passar fome, Deus nos surpreender com a sua proteção, com a sua provisão, já estava bom. E conhecer a Deus é maravilhoso. Só que não foi isso, não termina aqui. Leia comigo, por favor, versículo 7. Deus te faz entrar numa boa terra. E aí ele começa a descrever essa terra. Terra de ribeiros de águas, terra de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das... Olha aqui. O que é o Rio de Janeiro? Janeiro é lindo. Quando um paulista... Tem algum paulista aqui? Não?
Você é paulista? Não, graças a Deus. O que o paulista, quando ele chega a gente vai apresentar o Rio de Janeiro para o paulista, o que a gente diz? Rio de Janeiro é lindo. Tem praia. Porque a praia do paulista é o Rio de Janeiro, né? A gente enche a boca para dizer, tem. Você fala para o paulista, o Rio de Janeiro tem praia, tem mar, tem rio, tem cachoeira, tem lago, tem lagoa. Você anuncia o Rio de Janeiro assim? Sim ou não? Porque você entende que se você falar que tem praia, a pessoa vai entender que a terra tem água. Não precisa dizer se é doce, se é salgada, se desce da cachoeira, se chamar de lagoa, se chamar de rio. O que? Você diz, tem praia. Nós estamos bem pra caramba. Mas o teu Deus não fez isso. O teu Deus começa a anunciar a terra, dizendo especificamente que existem manifestações de água em cursos diferenciados. Por que o nosso Deus fez isso? Nosso Deus é gago para ficar repetindo a mesma coisa. Tem água, tem rio, tem água, tem água. Por que ele fala dessa forma? Porque ele não estava falando de uma linguagem literal. Ele não estava falando de coisas físicas. Ele estava trazendo segredos para mim e para você. Ele estava falando de princípios espirituais poderosos. É por isso que ele precisa destrinchar esse lugar, esse estado de alegria, de gozo, de prazer que eu quero colocar você para viver. A partir do momento que você for liberto e você passar a me obedecer e me temer, é um lugar que você vai me encontrar de várias formas e de vários tipos. É um lugar que você vai receber e beber de mim de vários tipos e de várias formas. Ele começa dizendo assim: terra de... Lê aí. Ribeiros. Está no plural. Ribeiros é o plural de ribeiro. O que é o ribeiro? O que é um ribeiro? Já botou a cola aqui? O que é o ribeiro? O ribeiro é um pequeno curso do rio. Não é um rio grande. É um rio pequeno. Muitas vezes mais estreito, com cursos menores. Esses rios menores são chamados de ribeiro. Cursos, corrente de águas pequenas e menores. E existem 3 formas da gente identificar. Presta atenção aqui para você alcançar. Existem 3 formas de identificar um ribeiro. A primeira é você enxergar o seu leito, a sua água e o seu caminho. Então você chega próximo de um rio pequeno e você observa, pertinho dele, você diz, tem um rio aqui. Tem águas, tem um curso, tem um leito que leva essas águas para algum lugar, para algum destino. A segunda forma de identificar esse ribeiro é quando vem as torrentes. O que são as torrentes, pastoras? É um derramar profundo de águas, muitas vezes associado para eles lá, né, ao derreter das geleiras, das chuvas grandes e fortes do inverno. Para nós aqui, as chuvas poderosas do verão, onde os volumes de água aumentam muito. Quem já sofreu com inundação aqui na Taquara? Por causa de transbordar o rio. Porque de repente, o volume que estava aqui faz assim. E aquela torrente, aquela quantidade extra de água, marca o caminho desse ribeiro. Você está aí, diga amém. E a terceira forma de se ver esse ribeiro é quando chega o verão, a seca. E essa água some, desaparece. E você só enxerga o leito do rio. Você só enxerga o caminho que a água faz, mas não tem mais água nela. Você diz, aqui era um ribeiro.
Por quê? Olha a marca aqui, ó. Quem foi comigo para Israel e andou no deserto viu. Olha a marca, o contorno que o rio faz, mas não tem água, secou a água. É verão, é calor, secou. Pastora, por que Deus disse para nós que essa terra que Ele tem para nós é uma terra de ribeiros de água? O que Deus estava dizendo, esse lugar, esse estado de transformação, de alegria, de uma vida diferenciada que eu quero dar para você, vai ser visto como ribeiro, um curso pequeno de um rio, em 3 formas diferentes. Toda vez que você lê o ribeiro na Bíblia Sagrada, em forma de linguagem figurativa ou poética, Deus está falando de propósitos. Deus está dizendo: você sabe o motivo pelo qual você nasceu? Você sabe o motivo pelo qual você ainda está vivo aqui nessa terra? Porque há alguma coisa, algum destino, algum projeto Deus tem para você. Algo poderoso Deus construiu dentro daquela mente linda e brilhante dele para executar sobre a minha vida e a sua vida. Isso a Bíblia chama de propósito. Isso a Bíblia vai chamar para nós de destino profético. De onde Deus quer nos conduzir e nos levar. E Ele está dizendo para mim, para você, esse lugar que eu quero levar vocês, que vai mudar a história da tua vida. Esse lugar que eu quero plantar vocês. É um lugar onde vocês vão enxergar o meu propósito de uma forma poderosa e extraordinária. Vocês vão olhar e Ele vai estar lá firme diante dos seus olhos em todos os momentos. Em momentos de dor e de alegria, em momentos onde você vai estar animado, em momentos onde você não vai estar tão animado, Ele vai dizer: meu ribeiro está ali diante de você. Você contempla Ele com seus olhos naturais. Mas Ele está dizendo assim: mas vai ter momentos na minha vida e na sua vida que, assim como o propósito de Deus, ele vai ser tomado pelas torrentes. E os volumes desse rio vão crescer numa proporção sobrenatural. E aí, amigo, talvez ninguém lembre desse rio da Taquara aqui. Mas quando as torrentes vêm, todo mundo lembra que ele existe. Por quê? Porque chama atenção quando o volume de água aumenta. Você não pegou, não. Olha o que Deus está dizendo para você. Tem hora que só você reconhece o projeto, o propósito, o destino que eu tenho para a sua vida. Mas tem momento que eu faço as águas subirem para o mundo ver aonde eu estou na sua vida. As torrentes chegam e o volume cresce. Todo mundo olha e diz: uau! E Deus está dizendo: sou eu nele, sou eu agindo nele, sou eu movendo nele sobre a terra. Ele diz: mas tem mais um, que é a seca. Só tem o leito, não tem água. É quando as pessoas não reconhecem nada em nós. Passam pela gente e diz: Deus nunca vai usar você. Deus nunca vai escolher você para nada. Eu não vejo você sendo um escolhido de Deus. Eu não vejo Deus te designando um destino profético que vai mudar pessoas ou circunstâncias. Sabe por quê? Porque você é pequeno. Você é raso. E Deus está dizendo: mesmo quando ninguém vê as águas ou o volume delas, eu marquei os leitos. Se andar na terra seca, vai identificar o leito do rio, o desenho do rio, o caminho do rio. É Deus dizendo: ninguém vê, mas fui eu que fiz. Ninguém dá valor, mas sou eu que desenhei para ele. E às vezes nem a gente vê. Tem hora na minha vida e na sua vida que os ribeiros dessa terra que Deus nos deu estão tão vazios de água, estão rasos de água, que a gente diz:
Será que Deus tem um propósito mesmo na minha vida? Será que realmente aquilo que Deus falou comigo alguns anos atrás continua sendo verdade hoje? Porque está tão seco. Como diz o pastor Fabrício, está tão desértico. Está tão ausente de água. E Deus está dizendo para você: esse lugar que eu condicionei para levar você e mudar a história da tua vida, tem ribeiro sim. Tem água sim. Você vendo ou não vendo, o homem vendo muito quando as torrentes aparecem. As pessoas gostam de nos enxergar quando nós estamos em evidência. Quando os nossos volumes de água estão muito grandes, é muito poder, é muita unção, é muito mover. Aí todo mundo diz: uou! O legal é ser reconhecido quando os nossos ribeiros estão secos. Quando as pessoas entram no deserto conosco e olham e dizem assim: não tem água, mas tem marcas. Tem marcas que determinam que tem um destino ali. Tem marcas que rasgam a terra, que determinam um destino profético, um propósito para cada um dos meus filhos. Abre rapidinho, Jeremias capítulo 17. Agora vai ser mais fácil, vocês pegaram. Jeremias 17. Deixa marcado lá Deuteronômio, não perde ele não. Jeremias 17, 7. Você achou? Diga amém. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é... Ele começa dizendo assim: feliz é você que já entendeu o borogodó. Primeiro a gente é liberto, depois a gente obedece e teme ao Senhor, aí o resto vem tudo sobre nós. Feliz é você que já entendeu esse negócio. Aí ele continua, versículo 8, ele diz assim: porque você que já entendeu esse negócio é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o... que ele está dizendo? Você vai trocar o ribeiro pelo propósito. Lê aí. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o propósito. Lê de novo. Você só vai embora hoje, eu estou te avisando, quando você entender essa bagaceira. E quando você estiver lendo errado, eu não vou deixar você sair. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o... O que ele está querendo dizer? Você já entendeu que uma vez que Ele te libertou, e uma vez que você se posiciona em obediência e temor ao Senhor, Ele te põe no lugar onde Ele vai mudar a tua vida. E você já percebeu que as tuas raízes não estão no mundo, as tuas raízes não estão em você, as tuas raízes não estão no seu achismo, as suas raízes estão no propósito. E quando as tuas raízes estão no propósito, você não receia quando vem o calor. O que ele está dizendo? Você não fica com medinho quando você começa a enfrentar um deserto. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão no lugar certo. As suas raízes estão no lugar que Ele estabeleceu para você desde o ventre da tua mãe. Não é na opinião das pessoas, não quer o que as pessoas acham sobre a sua vida. Foi Ele que escolheu você, foi Ele que escolheu você para fazer a diferença, foi Ele que te deu vida. E Ele está dizendo: quando as suas raízes estão presas nisso, nada tira você de mim. E Ele diz: não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica
verde. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar. Não é o lugar que você está, não é sobre o que as pessoas ao seu redor estão vivendo, é sobre o propósito que Deus tem para você. Ai, como que vai ser o amanhã? Eu não sei. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que Ele não é como eu, que mudo de ideia, eu troco de opinião. Ele não muda. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele confia, Ele confia. Se Ele disse que Ele vai manifestar, Ele vai manifestar. E as minhas raízes estão fincadas no propósito. Aleluia. Volta lá para Deuteronômio. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água. Subiu ribeiros, escreve propósito. Pra você saber, não esquecer mais. Uma boa terra, uma terra que tem propósito. Aí ele continua, ele diz, o que está escrito aí? Fontes. O que são as fontes? É o caminho natural das águas, é o princípio de tudo. A palavra fonte em hebraico é ai. Ele fala de olho. É o início de tudo, é o começo, é o princípio. É por isso que a gente usa o termo. Você tem que ir lá na fonte. Porque ele está dizendo, você tem que ir lá no início, você tem que ir lá no começo, você tem que ir lá onde tem princípios. Então, a fonte diferente. Olha aqui para mim. Qual que é a diferença da fonte para o ribeiro? O ribeiro é um pequeno rio. Diga, o ribeiro é um pequeno rio. E a fonte é onde nasce o ribeiro. É onde tudo começa. É onde é o início do fluir dessas águas. É onde eu começo. E às vezes ele não vai fluir com um volume muito grande. Às vezes o início começa pingando. Mas com o tempo aquele volume de águas vai crescendo. Isso é uma fonte. Então quando Deus fala para mim e para você, esse lugar que eu tenho para você é uma terra de ribeiros. Ele está dizendo, é uma terra que tem, onde você vai encontrar a revelação do propósito. Mas ele diz, mas também é um lugar de fonte. O que ele está dizendo? É um lugar de ir no início de tudo. É um lugar onde é necessário você buscar beber do princípio, do início, do olho, da onde tudo começa. Quando você recebe de Deus um lugar que tem uma fonte, Deus está dizendo, esse é o lugar da minha intimidade. A maioria das pessoas prefere beber dos riachos. Está lá à vista, é fácil. Preste atenção aqui. Muitos vêm à igreja porque enxerga o meu ribeiro. Enxerga o volume das águas do meu ribeiro. Chegam aqui e querem beber dessas águas. Quando, na verdade, Deus não quer que você beba do meu ribeiro. Deus quer que você suba a fonte. Que você vá ao início de tudo. Eu posso me refrescar no ribeiro. Você vem domingo aqui, semana foi puxada, você vem dar um mergulho no meu ribeiro. Debaixo do propósito que Deus estabeleceu sobre a minha vida, que é pregar o evangelho, falar de libertação, anunciar as boas novas do Senhor. Você mergulha, você refresca, mas para beber, irmão, tem que ir na fonte. Para beber tem que buscar na intimidade.
para beber é só você e a fonte. E às vezes não vem de montão não, ó. Você junta as duas mãos assim, ó, e enche só um pouquinho. Mas é aquele pouquinho que você precisa para mudar tudo. É aquele pouquinho que você precisa, irmão, que vai te mostrar verdadeiramente o que você tem que fazer e para onde você tem que ir. Nós somos bons bebedores de ribeiros, mas muito poucos que sobem à fonte. É por isso que nós temos uma geração que segue um monte de pastor herege por aí, porque bebe de ribeiros, não vai procurar a fonte, não quer ter trabalho de beber água da fonte, não quer ter trabalho de ter intimidade, de pagar preço, de sentar e dizer: eu estou lendo, não entendo, Deus, eu não vou levantar daqui até que o Senhor me faça entender esse negócio aqui, porque assim como Jacó só segurou e só largou o anjo depois que o Senhor abençoou, eu também vou ser desse jeito. Essa terra que o Senhor quer te levar é uma terra de revelação do propósito, tem ribeiro nela, mas é uma terra onde o Senhor quer poder te chamar e dizer assim: vem na fonte. Não é para a igreja, é para você. Não é para todo mundo, só dá para você beber. A revelação não é para todo, é só para você. Vem e vamos na fonte, um pouquinho de cada vez, e eu vou te descortinando, eu vou te revelando, eu vou te levando a lugares extraordinários. Você precisa da fonte. Vai lá comigo, Gênesis 49. (49, 22). Diga: toda vez que Deus falar de fonte numa linguagem figurativa, Deus está falando de intimidade. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto. Olha que poesia bonita. Ele descrevendo José, descrevendo quem era a pessoa de José. Ele diz: é um ramo frutífero. Que lindo, porque a gente já entendeu que a gente só pode dar frutos se a gente estiver em Cristo Jesus, se a gente estiver alicerçado com Deus. Ele diz: ele é um ramo lindo, frutífero. Mas ele termina dizendo assim: um ramo frutífero junto. O que ele está querendo dizer? Sabe por que ele foi isso tudo? Porque ele tinha intimidade. Ele só foi o que ele era porque ele bebia da minha fonte. Ele tinha intimidade comigo. Eu revelava sonhos, eu revelava segredo, eu entreguei coisas poderosas do Egito na mão dele. Não, ele não ficava bebendo das águas dos ribeiros, não, irmão. Ele ia para a fonte, e era no meio da prisão, onde ninguém via, onde ninguém queria saber dele, que ele estava no conta-gota aqui, ó, bebendo da fonte, Deus revelando, bebendo da fonte, Deus mudando a vida de José. Volta lá, Deuteronômio. Diga: os ribeiros falam de quê? Propósito. A fonte, fala aí, a fonte fala de intimidade. Olha o que diz aí, para a gente terminar. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, vírgula, de mananciais profundos. O que é um manancial? Você tem aí, Gabi? O que é um manancial? O manancial é o lugar onde a água explode e que ninguém vê, porque ela não está na superfície, ela está por debaixo da terra. Então, de repente, faz assim, ó. A água levanta debaixo de uma força onde ninguém imaginava que ela pudesse sair.
E ele diz: essa terra, esse lugar que eu tenho para você, é um lugar de mananciais o quê? Profundos. Está tão escondido que ninguém vai acreditar. Se você disser que vai jorrar água, ninguém vai acreditar. Porque é tão escondido, é tão debaixo da terra, que não tem suspeita de nada. Mas Deus está dizendo: no de repente, quando ninguém vê, a água explode e aparece. Quando não tem oportunidade, a oportunidade aparece. Quando não tem saúde, a saúde aparece. Quando não tem vida, a vida aparece. Quando não tem recurso, o recurso aparece. Quando não tem experiência, a experiência acontece. Ninguém vê um manancial. Ninguém sabe onde ele está, mas ele está lá. Sabe o que Deus está dizendo? Essa terra, esse lugar que eu quero levar você, é um lugar de operação de sobrenatural. É um lugar de sobrenatural e de poder. Não espere as pessoas entenderem, porque elas só entendem o que elas veem. E ninguém vê o manancial. Quando menos esperar, ele explode a terra e a água aparece. E aí, amigo, e aí o meu poder vai se manifestar. Vai se manifestar para curar, vai se manifestar para ter vida, vai se manifestar para trazer realizações, projetos, sonhos. Você não alcançou o que eu estou dizendo. Esse lugar de propósito, esse lugar de intimidade, esse lugar do sobrenatural e de poder, Deus separou para você viver. Deus separou para a tua casa viver. E não tem como Deus me colocar nesse lugar e eu não aprender a caminhar dentro dele conforme o Senhor me revelou, conforme o Senhor nos revelou através da sua santa palavra. Do nada Ele faz tudo. Do nada Ele te faz crer do que você não vê, mas na certeza que uma hora vai fluir, vai aparecer. Ele é aquele que do nada faz tudo sobre a minha vida e a tua vida. Pastor, eu não vivo isso, eu não estou vivendo isso. Eu não estou vivendo do propósito, eu não estou vivendo de intimidade, eu não estou vivendo de sobrenatural. Deus te chamou aqui para dizer para você: se Ele te colocou dentro dessa terra, vamos começar a aprender a experimentar o que Ele tem para você. Vamos começar a discernir, irmão, o que Deus está nos revelando. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você tem cara de nada. Diga para ele: mas tem um manancial aí, que quando Deus disser sai, vai derramar água para todo lugar, vai molhar os sedentos, vai lavar os impuros. Aleluia! Isaías 58, eu vou terminar. Isaías 58. Isaías 58, verso 11. Você achou? O Senhor te guardará continuamente. É uma promessa. Deus está falando: conta comigo. Eu vou fazer. Eu vou guardar você. Eu vou te proteger.
O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Linguagem figurativa, poética. Ele está dizendo, até quando você enfrentar o deserto e a tua alma não tiver o que dar, vai dar. Você vai dizer, mas eu estou na crise de ansiedade, eu estou na crise de depressão, eu estou com Deus. Vai dizer, no lugar árido, vai dar. Porque eu vou fartar a sua alma. Eu vou derramar sobre ela. Quando menos você esperar, quando menos você achar, quando menos você entender, eu vou derramar. E ele continua, e ele diz, e fortificará os teus ossos, a tua estrutura. Ele diz, serás como um jardim regado, um lugar cuidado, onde a água tem fator fundamental para desenvolver você, para fazer você crescer. E ele termina dizendo, como um manancial, cujas águas jamais... O que ele está querendo dizer? Eu vou usar você, pá, como elemento surpresa, quando ninguém esperar, pá, como um manancial de águas. Você vai manifestar o meu sobrenatural. Você vai manifestar o meu poder. Quando ninguém vê, quando ninguém der nada, quando ninguém esperar nada, você é o meu manancial. Pá! Explode e jorra a minha água, a minha presença, o meu poder, a minha unção sobre essa geração. Aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Eu escrevi uma frase, tá aí? Portanto, a promessa de Deus para nós vem com alimento e provisão. Diga, leite. Faz cara de que entendeu, irmão. Eu estou aqui há 50 minutos tentando te explicar o bagulho. Vamos lá de novo. A promessa de Deus para nós vem com alimento e provisão. Leite. Você pegou. Revelação, mel, não é isso que está escrito lá? Terra que emana leite e mel, terra de ribeiros, terra de fonte e terra de mananciais. Ele traz 5 características sobre esse estado de vida especial que ele tem para você. Portanto, a promessa de Deus para nós vem com alimento e provisão. Leite. Vem com revelação, mel. Vem com propósito, ribeiro. Vem com intimidade, fonte. E vem com poder, manancial de águas. Essa é a minha, é a sua, é a nossa terra prometida. E é isso que Deus tem. Leia essa frase 20 vezes por dia. E diga para o Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que o Senhor saísse do Egito. O Senhor prometeu que se eu te obedecesse e temesse o teu nome, não ia faltar sobre a minha casa. Está escrito aqui. O Senhor prometeu que se eu saísse do Egito, se eu te obedecesse e temesse ao Senhor, o Senhor ia se revelar para mim. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu que se eu saísse do Egito, ouvisse a tua voz, obedecesse e temesse ao teu nome, você ia me revelar o propósito, ia me fazer viver e experimentar desse propósito. Da mesma forma, ia me levar a um nível diferenciado de intimidade, ia me levar a viver no teu sobrenatural. Quantos aqui querem viver essa experiência no Senhor? Fique de pé no seu lugar. Chamar os oficiais aqui na frente, os diáconos. Porque nós temos povo. Sim. Tá bom. Chama os oficiais aqui na frente, por favor.
Assim como eu disse na palavra de dízimo e ofertas, a gente tem que ter maturidade e sabedoria para separar as coisas naturais das coisas espirituais. A gente tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos tendo problemas e conflitos em Brasília. Aquelas pessoas estão atrás de um ideal, de uma resposta, manifestando indignações. O problema é que a gente nunca resolve nada na força nem na violência. O que a gente precisa fazer é se unir para que o Brasil entenda que o Deus do Brasil tem uma terra prometida para nós. E nesse lugar, os mananciais de água explodem. Não precisa da mão do homem. Não precisa da intervenção do homem. Não precisa da ira do homem, do inconformismo do homem. Os mananciais de Deus explodem. Vai explodir, irmão. O sobrenatural de Deus e o poder de Deus vai acontecer. Então, eu não quero que você se espante com as notícias. Infelizmente, nós vamos sofrer por conta dessas escolhas. Nós vamos sofrer mais perseguições. Nós vamos sofrer esses dias. A gente precisa estar no joelho orando para entender como as coisas vão ser configuradas. Mas principalmente orar pelo Brasil. Orar por essas pessoas que precisam entender que nosso Deus tem o controle de tudo. Como nunca perdeu Israel, não vai perder o Brasil. O Senhor vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Eu vou terminar dizendo para você o seguinte: não vamos passar essa geração só conhecendo uma cláusula de direito que Deus te dá quando você sai do Egito e começa a obedecer ao Senhor. Isso é muito pouco para você. Isso é muito pouco para a tua casa, para a tua família. Deus não quer que você carregue dizendo: Deus disse que vai me dar. Não, Deus quer que você experimente. Deus quer que você experimente desses ribeiros que vão te levar a um destino. Para de ser besta. Você não nasceu para ser mais um. Ele escreveu um destino para você. E você vai viver esse destino em Deus. Deus quer te levar às fontes. Chega, irmão. Chega de ficar pendurado em pessoas como bengalas. Ah, pastor, ora por mim que eu não sei o dia de amanhã. Eu também não, porque eu não leio bola de cristal. Mas quando eu vou na fonte, o pouquinho que cai daqui me revela coisas extraordinárias. Quando você busca da fonte, o segredo vem até você. Quando você depende dos mananciais, você para de esperar pelo homem. Maldito o homem que confia no homem. Pastora, só você pode. Não. Conta com o manancial que explode onde ninguém vê, porque não quer honra para ele. Ele dedica toda a honra do seu manifestar, do seu poder, àquele que o determinou e o escondeu. Experimente desse grande manifestar que Deus tem para nós. Vai ser diferente se você se posicionar. Vai ser diferente se você desejar esse mover especial.